Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui quem fala é o professor Bruno, da disciplina de arte, e nós, nesta aula da segunda série, nós vamos falar sobre uns temas bem pertinentes, dando continuidade à ideia do século XIX, início do século XX, como as coisas estavam se desenvolvendo. Em específico, nós vamos abordar o contexto cênico, tá? Então, quais são os nossos objetivos da aula de hoje? Analisar o contexto histórico da criação do chamado teatro épico, compreender as características deste modo de teatro, né? E identificar peças de teatro. A gente vai ver o nome de algumas peças bem interessantes dentro dessa realidade, tá? E antes da gente começar com o assunto em si, eu vou trazer algumas questõezinhas para vocês, para a gente refletir, tentar pensar sobre a nossa vivência, a nossa experiência, o nosso dia a dia, né? Então vamos lá. Você já foi alguma vez no teatro? Né? O teatro faz parte da sua rotina? Se você já foi alguma vez no teatro, você foi como? Você foi por conta? Foi com a sua família? Foi com o colégio? Como é que foi? Né? Você sabe o que significa quebrar a quarta parede? Você sabe o que significa esse termo? E por fim, o que é desigualdade social? O que você acha que é o termo desigualdade social? A arte pode abordar esses temas? O que você acha? Então, você já dá para ver por quais caminhos a nossa aula vai caminhar, né? Então, a gente vai abordar essa questão do teatro, a vivência do teatro, o que é esse tal de teatro épico, né? E qual que é a conexão dele com esta última questãozinha aqui que eu coloquei para vocês. Vamos lá. Para compreender o surgimento do teatro épico, é importante que a gente compreenda como é que estava acontecendo as coisas naquele momento, tá? Então a gente tem aqui uma ilustraçãozinha de um avião, porque diz respeito a uns conflitos bélicos que estavam acontecendo no nosso planeta. O início do século XX, ele é bombardeado de muitos acontecimentos históricos, como por exemplo, industrialização, que são resquícios das fases da Revolução Industrial, né? Então você tem a modernização, energia elétrica surgindo e popularizando, carros a motores elétricos, motores mecânicos, né? E a gente também tem os conflitos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que foram muito sérios, que envolveram a parte do poder, a parte política, e muitas pessoas morreram por conta desses conflitos, né? A queda da Bolsa de Valores da década de 29, a gripe espanhola, né, que também foi uma pandemia, assim como a gente sofreu com a pandemia da Covid-19, né? Então, dentro desse cenário que a gente tem a figura de uma única pessoa, né, de família alemã, que vai reagir a esses acontecimentos. Inevitavelmente, nós, seres humanos, a gente reage ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, a gente tem a figura de Bertolt Brecht. Né? Bertolt Brecht, então, ele vem de uma família burguesa. Ele nasce no finalzinho do século XIX e, conforme vai envelhecendo, ele vai entrando em contato com algumas coisas, consumindo algumas ideologias que vai mudar um pouco o pensamento dele. E ele era uma pessoa muito criativa e tinha um pensamento muito revolucionário de quebrar com os padrões da época e tudo mais, né? E esse pensamento revolucionário não foi muito bem visto pela sociedade que estava no poder, né, os governantes, e ele acabou sendo perseguido por conta desses ideais revolucionários que ele tinha. Então ele teve que arranjar subterfúgios, algumas maneiras de conseguir sobreviver, porque você precisa de dinheiro. Então ele tinha uma das coisas que ele fazia era vender poemas. Então, por consequência disso, tem mais de 2.000 poemas escritos, né, pela autoria de Bertolt Brecht, entre 40 peças de teatro, que o teatro para ele era a essência, né, da vida dele, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem a fotografia do filósofo alemão Karl Marx. Esse filósofo alemão, na época em que ele vivia, ele abordava muito a relação do trabalho e a crescente imersão da classe burguesa, dos meios de capital e tudo mais. Então, nessa época em que ele estudava isso, era muito vigente. Só que esses estudos deste filósofo alemão permanecem até os dias de hoje e algumas partes são muito pertinentes para refletir sobre a relação do trabalho. E o Bertolt Brecht,
alemão, entrou em contato com os estudos deste filósofo e acabou bebendo dessa fonte e se tornando um grande crítico do capitalismo, desta forma econômica dos seres humanos viverem o capitalismo. Tá? E essa vai ser a base fundamental para o teatro épico. Então é uma crítica ao capitalismo em sua essência, né? Com base nos ideais de Karl Marx. Tá? O fato é que, como eu disse para vocês, os conflitos bélicos aconteceram ou iriam acontecer naquele momento. Né? Então a Alemanha começa a se tornar nazista pelo poder do chanceler e agora grandioso no poder Führer Adolf Hitler. E Bertolt Brecht começa a ser perseguido por conta dos seus ideais, que inevitavelmente eram comunistas. Então ele foge, ele vai para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele também acaba sendo perseguido por conta dessas ideologias, por conta dos seus poemas, entre aspas, subversivos, por conta das suas peças que questionavam o capital. Né? Então ele não teve uma vida muito tranquila, foi uma vida de idas e vindas, por conta desse seu ideal. E ele não abandonou de forma alguma o que ele achava que era correto, o que ele achava que era certo, ele continuou com essa visão, certo? Daí a gente tem o ápice, que é a criação do teatro épico em si. Né? Bertolt Brecht, então, ele vai beber das fontes filosóficas de Karl Marx, mas na parte técnica do teatro, como é que ele funciona, a gente tinha na época o teatro expressionista. O teatro expressionista é quando diz respeito a peças bem extravagantes, de expressão facial bem forte, de palavras com bastante entonação. O próprio nome já diz, é bem expressivo, uma peça teatral expressionista. Né? A relação da discussão e pautas sociais, né? Que diz respeito à filosofia, certo? Então, gente, a gente vai dar uma pausa aqui. Vocês vão responder essa pergunta para mim de forma dissertativa, no caderno, depois apresenta para o professor. Vamos lá. Quais foram os motivos pelos quais Bertolt Brecht foi perseguido em sua vida? Vamos lá, pensa um pouquinho, a gente já volta. Então, meus queridos, conseguiram responder isso daí? Eu acho que sim, né? Porque é simples, se vocês prestaram atenção, vão lembrar que Bertolt Brecht foi perseguido por conta dos seus ideais e por conta das coisas que ele consumia. Então, ele era um ávido crítico do capitalismo, né? E ele era um apoiador de filosofias comunistas porque ele bebia da fonte de Karl Marx. Tá? Então, na Alemanha, quando ela se tornou nazista,
ele foi perseguido pelos ideais comunistas. Então ele buscou exílio nos Estados Unidos, e lá ele também foi perseguido porque os Estados Unidos têm a filosofia capitalista e ele era crítico a isso. E ele era apoiador também do comunismo e ele acabou tendo que sair de lá também. O fato é que ele saiu dos Estados Unidos e ele voltou para a Alemanha. Só que era uma Alemanha diferente, como a gente vê aqui no slide aqui anterior. É uma Alemanha que já tinha sido derrotada pela União Soviética. Então essa foto emblemática, né, da bandeira hasteada ali no canto, né? Então ele consegue voltar para a Alemanha e ali se restabelecer, se reerguer e conseguir desenvolver o que ele pensava que fosse o certo de um teatro engajado, de um teatro que abordasse questões críticas relacionadas ao capitalismo, a desigualdade social que provém de um capitalismo extremista, entre outros assuntos, beleza? Seguimos, tá? Então, teatro épico de suas definições e características, né? O espetáculo não era puramente de entretenimento, tentava trazer uma reflexão social. Então, um teatro épico, você não vai assistir um teatro épico tendo sensações e sentimentos como tristeza, alegria, você não vai chorar, essas coisas, não. Porque o teatro épico tenta o tempo todo quebrar com as suas expectativas e os atores e atrizes tentam quebrar com os seus sentimentos, deixando que você só fique reflexivo sobre o que está sendo trabalhado, ok? Então, tentava trazer uma reflexão social e a relação do ser humano com a sociedade, principalmente com o capitalismo, como eu já disse, é a base filosófica e ideológica de Bertolt Brecht e o seu teatro. Era importante que o ator ou a atriz não causasse algum tipo de emoção, como eu disse, e dever-se-ia quebrar a quarta parede. Aqui vem aquele termo. Quebrar a quarta parede, gente, significa o quê? Que em algum momento o ator ou a atriz vai conversar diretamente com o espectador, com o público que está ali assistindo a peça. Como assim, professor? Bom, quando você tem um teatro, um espetáculo de teatro, a peça tá rolando solta lá, né? O público está assistindo, mas existe como se fosse uma parede invisível entre o palco e o público. Os atores e as atrizes não interagem com o público, é como se fosse uma coisa à parte, né? Só que no teatro épico se quebra essa parede invisível. Daí vem o termo quebrar a quarta parede. O ator vem e conversa diretamente com quem está assistindo. Isso quebra, espanta quem está assistindo. Nossa, ele está falando comigo? Como assim? Então, né? Essa técnica bem desenvolvida por Bertolt Brecht para quebrar com as expectativas e os sentimentos que a galera está tendo é utilizada ainda hoje, muito utilizada inclusive em filmes, na qual o ator ou a atriz fala diretamente para a câmera, conversando com quem está assistindo no cinema ou em casa. Então aí é o termo quebrar a quarta parede, beleza? Ok? Então aqui a gente tem um infográfico que mostra, né, as características. Buscar recursos para que haja envolvimento reflexivo do público. O ator pode interpretar diversos personagens. Então é comum num espetáculo de teatro épico um ator interpretar pelo menos os dois personagens, né? Muda-se a vestimenta, o jeito de falar, mas ele pode interpretar diversos personagens, certo? Temas sociais em relação com a sociedade e o capitalismo é a base filosófica do teatro épico, que é abordar temas sociais, principalmente de cunho crítico ao capitalismo, certo? Os personagens não têm nome próprio, então eles não são chamados pelo nome, eles não têm nome, é como se eles não tivessem a identidade, certo? É uma coisa bem importante frisar. A quebra da quarta parede, né, para interromper a cena e trazer argumentos que façam o público refletir. Então, em um momento, está tendo a cena, quebra-se a quarta parede para quebrar com a expectativa de quem está assistindo e para quebrar com uma possibilidade de sensação ou sentimento que deveria ter, ok? E é isso. Esses aqui são os 5 pilares principais do teatro épico, certo? Então, como um grande exemplo das peças, das mais de 40 peças que Bertolt Brecht idealizou, nós temos a Ópera dos Trens Vinténs, que é o seu
a sua grande obra-prima, né? Então, a adaptação de Brecht da obra de John Gay, A Ópera dos Mendigos, né? E se ambienta em uma Londres do século XIX, tá? Com toda a sua desigualdade, violência, sujeira, corrupção, um cenário próprio para criar reflexões acerca de assuntos da sociedade. E como o nome já diz, é ópera, ou seja, é um espetáculo musical que tem como principal protagonista pessoas pobres, então trazendo uma reflexão, seguindo aquelas características que eu já citei, tá? Então a gente tem uma frase aqui que é bem interessante, que diz respeito ao espetáculo de Brecht: primeiro o estômago, depois a moral, né? Essa frase faz a gente refletir um pouquinho, o que será que ela quer dizer, né? Será que ela quer dizer que uma sociedade quebrada economicamente, uma sociedade em que os produtos estão muito caros, em que poucos têm muito dinheiro e muitos têm pouquíssimo dinheiro, desigualdade total, em que ponto a moral se encaixa dentro desse contexto? Será que o mais importante de fato é a moral dentro desse contexto? É uma reflexão que ele traz com essa frase, porque pessoas em situação de extrema pobreza, de extrema miséria, elas em tese não se preocupariam com questões morais, como se comportar. Elas em tese se preocupariam em como sobreviver. Então primeiro o estômago, depois a moral. Então uma reflexão bem interessante. A peça da Ópera dos Três Vinténs vai influenciar Chico Buarque, e ele vai criar a Ópera do Malandro, uma outra obra fantástica também, da parte cênica e musical brasileira, inspirada em Brecht. É fantástico, tá? Enfim, nós agora vamos fazer um exercício, gente, que exige de vocês um pouquinho mais de reflexão, certo? Vocês vão analisar um texto de Bertolt Brecht, interpretado pelo Abu Janra, o falecido Abu Janra, ok? Eu vou colocar para vocês daqui a pouco. E vocês vão escrever um texto reflexivo com base nessas provocações aqui. Podemos ter alguma relação do texto com o mundo atual? O texto de Brecht faz sentido para você? Por quê? Eu vou dar um play aqui no videozinho para vocês.
Voltando aqui, meus queridos. Então, o que vocês acharam do vídeo, da declamação do texto de Bertolt Brecht por Abu Janra? Eu acho sensacional para refletir. Então, feito o texto, apresenta para o seu professor, conversa com ele sobre isso, é bem bacana. Então, gente, o que nós vimos na aula de hoje? Nós analisamos o contexto histórico da criação do teatro épico, nós compreendemos características do modo do teatro e identificamos uma peça só. Aqui o professor colocou peças, mas uma peça do teatro épico, que é a Ópera dos Três Vitens, ok? Então, eu espero que tenham gostado dessa aula, da mesma maneira que eu adorei fazê-la. Nos vemos numa próxima. Tchau!